Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Como o pastor Fábio disse, hoje pela manhã ele esteve falando sobre crescimento espiritual. E durante esse período de preparação eu estive pensando nesse objetivo, tanto para mim como para os meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, aqueles que estão na caminhada cristã. Então, se você puder ouvir a pregação, quem não esteve aqui pela manhã, quem não esteve aqui pela manhã? Levanta a mão assim. Geralmente a gente pergunta quem esteve, perguntei quem não esteve. Tem uma galerinha aí, pastor. Então depois você ouve, né? Tô aqui reforçando. E aí você ouvir na pregação de agora à noite, somada à pregação da manhã, que foi uma bênção, você vai ter aí um biotônico espiritual para você. Então vai ser uma vitamina, vai ser uma batida forte daquela espiritual para você se fortalecer e encarar 2025 que vem pela frente, tá bom? Nós vamos ler capítulo 3 todo até o versículo 1 do capítulo 4, tá? Porque esse é o racional desse capítulo. Ele começa no primeiro versículo e o raciocínio de Paulo termina no primeiro versículo do capítulo 4, tá? Então acompanhe comigo a leitura de Filipenses capítulo 3, que diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, ou que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor.
Só lendo a Tua palavra já é suficiente para nos sentirmos encorajados, Senhor, a encarar os desafios que teremos pela frente no ano de 2025. Que a Tua palavra ela seja o nosso alimento, que a Tua palavra possa nos edificar, que ela possa produzir esses efeitos em nossas vidas, nos exortar, nos desafiar, nos encorajar, que ela possa nos advertir nessa noite, que ela possa nos admoestar, nos alertar e produzir a mudança que nós tanto precisamos para encarar os desafios da caminhada cristã, Senhor. E ainda assim, ó Deus, de pé, glorificar o Teu nome, vivendo uma vida para a glória de Deus. Nós oramos e desde já queremos Te agradecer porque sabemos que esse é um momento consagrado pelo Senhor, um momento separado para a nossa edificação. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa é uma carta muito conhecida de todos nós, né? A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos filipenses, que viviam na cidade de Filipos, uma cidade, a sua maioria de romanos, inclusive a maioria dos romanos que residiam naquela cidade eram reformados, por assim dizer, aqueles que tinham vivido como soldados no império e agora estavam residindo como soldados aposentados. E, por assim dizer, os cristãos que viviam naquela cidade, eles enfrentavam a hostilidade daquela sociedade. Era um desafio para eles. Mas essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para elogiar a fé, o progresso, o avanço daquela igreja, à medida que os encoraja a continuar avançando nessa jornada tão desafiadora que é a jornada de seguir a Jesus Cristo. E quando nós chegamos nessa época do ano, essa época, fim de ano, transição, ele é sempre um balanço. É o momento da gente fazer uma reflexão. A gente pensa nas conquistas que nós tivemos, no ano que está ficando para trás. Nós pensamos nas perdas e até mesmo nas pendências que vão precisar da nossa atenção ainda em 2025, não é verdade? É isso que acontece. Muitas vezes a gente traça metas para o ano seguinte, mas a expectativa que a gente nutre no coração é que nós seremos melhores do que fomos no ano anterior, ou seremos mais bem-sucedidos, ou nos sentiremos realizados. Mas é também nessa época que muitos acabam caindo nas armadilhas de falsas promessas, previsões mentirosas que tentam muitas vezes desviar o nosso coração do evangelho. É nessa época que surgem os verdadeiros charlatões, né? Os videntes, trazendo soluções, trazendo promessas, entregando visões. Alguns são da calamidade, né? Mas os outros sempre é que tudo no final das contas vai dar certo, massageando o nosso ego, ao invés de nos alertar para as realidades com as quais nós temos que lidar no nosso cotidiano e ainda assim permanecermos firmes na fé em Cristo. E são muitos cristãos que caem nessas armadilhas de fim de ano. Mas como cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos perder de vista a caminhada que Deus nos chamou a trilhar neste mundo. E mais do que apenas planejar o futuro, o que a gente precisa é nos lembrar que a vida cristã, ela é uma jornada, mas é uma jornada contínua. Não é uma jornada de estagnação, uma jornada passiva, mas uma jornada ativa, uma jornada contínua. Há uma dinâmica acontecendo na caminhada cristã e que nós precisamos estar atentos em relação a essa realidade espiritual. E é isso que deve guiar o meu e o seu coração no ano de 2025. E nós temos uma jornada a percorrer, nós temos desafios para enfrentar, nós temos realidades sociais, nós temos realidades econômicas, nós temos realidades físicas, emocionais, mas nós temos realidades espirituais com as quais nós teremos que encarar durante o ano que se apresenta diante de nós. E a caminhada cristã é, como o pastor Fábio disse pela manhã, um chamado ao crescimento espiritual. É um chamado para crescer espiritualmente e viver de forma alinhada com o propósito eterno que temos em Cristo. E Paulo, escrevendo aos Filipenses nessa carta, ele nos desafia a isso. Ele nos desafia a crescer, mas nos desafia a crescer abandonando superficialidades, abandonando as futilidades da nossa vida, que muitas vezes atrapalha o avanço da nossa vida espiritual, e a trilhar a caminhada cristã, como disse o pastor Fábio pela manhã, de forma intencional, mas também de uma forma mais tensa. Se você fizer o que o pastor Fábio falou pela manhã, se nós fizermos o que o pastor Fábio disse para a gente fazer, sermos intencionais nesse objetivo de crescermos espiritualmente, nós viveremos a caminhada cristã de maneira mais dinâmica, de maneira mais intensa, de maneira mais
contagiante, porque era dessa forma que os filipenses estavam vivendo naquela ocasião. Mas haviam desafios que eles precisavam encarar, e o apóstolo Paulo está encorajando a progredirem à medida em que eles crescem na vida espiritual deles. Portanto, nós estamos aqui diante de um alerta contra os perigos de uma religião vazia, à medida em que Paulo nos apresenta alguns passos que ele mesmo trilhou para progredir em sua vida espiritual. E a pergunta que eu quero fazer para vocês que estão aqui, mais uma vez, é se você está progredindo em sua vida espiritual. Se você está realmente crescendo, você está atento a essa realidade? Existem muitas pessoas que acham que estão crescendo espiritualmente. Existem pessoas que têm uma dificuldade de enxergar a realidade da caminhada cristã na perspectiva das Escrituras. E é por isso que muitas vezes acham que estão crescendo, mas na verdade estão estagnados. É provável que você esteja crescendo em várias áreas da sua vida, ou em outras estejam estacionadas, mas essa é uma realidade da qual você não pode ficar disperso. Você precisa ter clareza do que significa crescer espiritualmente. Você precisa entender as implicações disso para que você possa fazer o que o apóstolo Paulo está encorajando os filipenses, está nos encorajando nessa noite, a palavra de Deus nos encorajando hoje, durante todo esse domingo, a trilhar esse caminho, o caminho do progresso na vida espiritual. E a palavra de Deus, ela nos desafia a trilhar esse caminho de 3 maneiras. E a primeira maneira que nós precisamos nos atentar para percorrermos o caminho do amadurecimento, ou por assim dizer, do crescimento, do progresso na vida espiritual, é que nós fazemos isso, nós trilhamos esse caminho com alegria no Senhor. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 3. Olha o que ele diz. Deixa eu voltar aqui. Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Nós somos exortados, portanto, a nos alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava preso, ele estava em uma masmorra, ele estava aguardando a sentença e o veredito, se ele seria solto ou se ele seria executado. Todavia, o apóstolo Paulo, ele mostra um tom de alegria por toda essa carta, e esse é um dos temas que predominam essa carta. Como é que pode uma pessoa que está esperando um veredito, que está passando por privações e corre o risco de morrer, ele está alegre, ele está feliz, e ele está alegrando o coração dos seus destinatários, e ele está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Seja qual for as circunstâncias, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos manifestar a alegria do Senhor. Essa alegria, ela não é um sentimento como algumas pessoas pensam, é um mandamento. Ele está dizendo que nós temos que nos alegrar no Senhor. Então, ao não nos alegrarmos no Senhor, isso incorre em uma vida pecaminosa. Você mostrar tristeza não é o problema. O problema é quando você mostra descontentamento com a obra que Deus está fazendo na sua vida. Quando você está disperso em relação aos feitos de Deus, ao cuidado de Deus, ao amor de Deus, a obra que Deus fez na cruz em seu favor. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra que a base dessa alegria é a nossa união com Cristo. O que é que produz alegria no seu coração? O que é que faz você se alegrar? O que é que fez você se alegrar durante esse ano? Tenho certeza que se você fizer uma autoavaliação, você vai chegar à conclusão que nem sempre você se sentiu alegre ou feliz. E a resposta para essa questão é muito simples. É porque muitas vezes a base da nossa alegria, elas são corriqueiras. A base da nossa alegria são realizações transitórias, são experiências passageiras. Mas o apóstolo Paulo diz que o segredo da vida cristã, da verdadeira alegria, é a nossa união com Cristo. E é por isso que ele está nos ordenando nesta noite ter essa alegria. Ele já havia dito para eles nos capítulos anteriores sobre esse tema, mas agora ele fez um acréscimo. Não basta apenas ter uma alegria, basta ter uma alegria no Senhor. Portanto, a base da nossa alegria é a nossa união com Cristo, é a nossa posição com Cristo, e nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, meu irmão. Minha irmã, nós somos abençoados por Deus nas regiões celestiais. Então, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das realizações transitórias dessa vida, você vai ter sempre motivo para se alegrar no Senhor, porque você já é abençoado nele.
Glórias a Deus. E Paulo nos ordena a nos alegrar no Senhor, porque a alegria, ela funciona como um escudo de proteção contra ameaças que tentam enfraquecer a nossa segurança em Cristo. E é por isso que Paulo também nos alerta sobre os inimigos dessa alegria. E ele vai avançar agora nos versículos 2 ao versículo 6, falando dos legalistas, dos judaizantes, os falsos mestres. E ele usa uma figura aqui muito forte para fazer esse alerta na igreja. Ele fala, cuidado com os cães. Os cães naquela cultura não são como esses cães dóceis, como a gente vê, né, que são domesticados, que são de estimação, mas eles viviam pelas ruas, revirando lixeiras. Eles eram imprevisíveis, ferozes, eles atacavam as pessoas, então eles causavam uma ameaça à população. E eles viviam soltos, né? como uma grande ameaça para as pessoas. E o apóstolo Paulo usa essa figura que era geralmente usada para depreciar os gentios que não faziam parte da aliança com Deus. Ele pega essa figura e agora aplica contra os judaizantes, contra os legalistas que depreciavam o povo da nova aliança, mostrando para eles que os verdadeiros distantes de Deus eram eles. Eles é que estavam afastados da aliança de Deus. Os judaizantes, eles promoviam uma fé baseada na circuncisão e até mesmo em rituais externos. E promoviam um evangelho baseado em boas obras, achando que praticando a circuncisão e outros rituais, eles poderiam alcançar a circuncisão. Eles estavam contaminando os crentes da igreja de Filipos, desviando deles o foco da graça de Deus. E é por isso que Paulo os confronta dizendo, olha, somos nós que somos da verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e gloriamos-nos em Jesus Cristo. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, meus irmãos, porque nós somos salvos, o nosso coração foi marcado por Deus. Por isso, mesmo em meio às dificuldades, nós podemos celebrar, porque Cristo esteve ao nosso lado durante o ano de 2024 e Ele promete estar conosco até 2025 e todos os dias até a consumação dos séculos. Glórias a Deus. Nós tivemos o coração marcado por Deus, nós tivemos um coração regenerado, nós tivemos um coração transformado. Nós passaremos o ano de 2025 fazendo o que fizemos por todo o ano de 2024, adorando ao Deus vivo, glorificando a Jesus e nos alegrando na presença dEle, em louvor, em adoração, em gratidão à obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós viveremos pela fé nas suas promessas. Mas Ele também nos desafia a algo muito importante. Dos versículos 7 ao versículo 11, Ele nos desafia a redefinirmos as nossas prioridades. O apóstolo Paulo fala que ele tinha conquistado uma grande reputação no judaísmo, que superava até mesmo os seus oponentes, que tinham o ar de justos, né? Que se baseavam em justiça própria para se amostrar na frente da igreja, e muitas vezes querendo desviar o foco da graça de Deus, tentando impregnar na cabeça deles que eles precisavam praticar circuncisão para ter salvação. Mas Paulo fala, olha gente, se tem alguém aqui que deveria confiar na carne, se tem alguém que deveria se exaltar, que deveria ser eu. Vocês não chegam aos meus pés. O apóstolo Paulo só falta dizer isso, querendo confrontar os seus oponentes. Ele fala, olha, eu fui circuncidado no 8º dia, ou seja, ele foi obediente à lei desde a infância. Ele mostrou que a sua linhagem era pura. Ele mostrou o seu zelo extremo pela sua religião, ao ponto até de perseguir a igreja em nome de Deus. E ele apresenta, por fim, uma conduta exemplar. A minha conduta ela era irrepreensível. Mas o apóstolo Paulo, ele considera suas conquistas judaicas, suas conquistas religiosas inúteis diante do valor de conhecer a Cristo, meus irmãos. Sua transformação pela fé no Filho de Deus o fez desejar muito mais do que viver uma religião vazia, uma religião superficial. O fez querer ser mais parecido com Cristo. Ele quis ser transformado ainda mais. Ele passa a desejar conhecer mais Jesus. Ele passa a querer vivenciar o poder da ressurreição de Jesus. Ele passa a querer ter parte nos sofrimentos de Cristo. Ele passa a querer morrer
como Cristo morreu e até mesmo, de alguma maneira, ressuscitar com Cristo. Essa era a meta do apóstolo Paulo, esses eram os alvos, essas eram as prioridades. Enquanto no judaísmo ele tinha prioridades muito específicas, ele agora no cristianismo, ele redefine as suas prioridades, porque ele é alguém que quer ser parecido com o seu Salvador. Cristo se torna para ele o seu bem mais precioso. Existe uma parábola que Jesus conta, que é a parábola de um tesouro de grande valor. Ele conta acerca de um homem que descobriu um tesouro num campo. Então ele vende tudo que ele tem e ele corre para lá para comprar, porque ele descobriu que ali naquele lugar existia algo de muito valor. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ao ter um encontro com Jesus, ao viver a sua experiência de transformação, ele passou a ver Cristo como tudo na sua vida, como a pessoa mais importante da sua vida, da sua existência, até a sua morte. E eu pergunto para você, o que Cristo representa na sua vida? Qual é o impacto que Cristo tem causado em você? Qual é o impacto que Cristo pode causar na sua vida em 2025? Cristo, ele pode causar um impacto muito mais profundo na sua jornada cristã, se você abandonar a vida religiosa de superficialidade, as futilidades do teu cotidiano, para se envolver mais com uma vida de oração, com uma vida de busca, com uma vida de abnegação, de entrega, para ser igual a Jesus. A vontade de Deus é que nós sejamos parecidos com Cristo. Era essa a inspiração de vida, o alvo de vida do apóstolo Paulo. E essa precisa ser a nossa maior intenção, a maior preocupação, sermos parecidos com o nosso Mestre. Cristo, ele é o centro da sua vida. Nós estamos sendo abandonados a abandonar uma religião superficial e redefinirmos a nossa prioridade, as nossas prioridades de vida, e encontrar em Cristo, somente em Cristo, a verdadeira alegria, a verdadeira segurança e o verdadeiro propósito da nossa existência. Mas para trilharmos esse caminho, nós precisamos considerar também um outro elemento indispensável, que para trilharmos o caminho do crescimento espiritual, do amadurecimento na vida cristã, nós precisamos trilhar com determinação. É o que o apóstolo Paulo diz aqui nos versículos 12 ao versículo de número 16. Vamos ler? Diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo está determinado, e ele quer que os seus leitores também estejam determinados nesse objetivo, nesse alvo. Mas ele reconhece que ainda não alcançou a vida espiritual ideal que ele tanto quer, mas continua prosseguindo para onde, meus irmãos? Para o alvo. Ele continua perseguindo esse objetivo de ser parecido com Cristo. E é importante destacar que, embora o texto ele use aqui algumas analogias, o apóstolo Paulo usa vocabulários como prosseguindo, conquistando. Em todos os momentos o apóstolo Paulo sempre nos mostra que ele já foi alcançado, para não nos dar a ideia de que essa busca por Cristo, essa busca pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, seja um mérito nosso, uma busca pela salvação. Se nós estivermos pensando assim, nós estaremos caindo no mesmo erro que os judaizantes caíram. E o mesmo erro combatido pelo apóstolo Paulo contra os judaizantes. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós temos que conquistar a nossa salvação. Mas uma vez que nós fomos salvos pela fé na justiça de Deus em Cristo, nós somos motivados a viver uma vida em busca de ser parecido com Cristo. Mas essa é uma busca muito desafiadora, ao ponto dele dizer que ele não alcançou esse ideal ainda. Mas ele diz que isso é possível, em primeiro lugar,
deixando o passado para trás. Nós não somos perfeitos e provavelmente nunca seremos nessa maratona. A nossa perfeição, o ponto mais alto será no céu, que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que nós não podemos deixar de percorrer esse objetivo. Não podemos abandonar a corrida, não podemos parar de correr, não podemos parar de nos esforçar, de lutar por isso. Uma expressão que ele usa aqui é prosseguir. Prossigam, continuem, avancem, continuem. Essa é um encorajamento do apóstolo Paulo. E essas expressões aqui no grego, elas transmitem a ideia de um atleta que está correndo e ele está empreendendo todos os seus esforços para alcançar o objetivo de chegar no final da corrida. Mas ele não quer só chegar no final da corrida, ele quer se manter com uma performance muito boa nessa corrida. Você já viu as pessoas que chegam no fim de ano e vão correr essa maratona, né? Tem alguns que vão lá, às vezes na alegria, na onda, né? Quer uma medalhinha e tal. Não, mas tem gente que está indo lá para competir. Tem gente lá que sabe que não vai chegar em primeiro lugar, mas quer participar e quer chegar no final. Elas se preparam, elas encaram o desafio, mesmo não sendo tão profissionais como alguns, mas elas querem se manter naquela prova, elas querem fazer valer o percurso, o entusiasmo, a alegria de estar ali. Eles não estão ali só por causa das câmeras, apesar de ter uma série de pessoas que estão ali, muitas vezes incentivando, estão ali se alegrando, estão participando, mas a verdadeira alegria do atleta é já estar participando dessa corrida. E por isso nós precisamos nos alegrar, meus irmãos, nós precisamos nos alegrar, minhas irmãs, pelo privilégio que temos de poder participar dessa maratona que Cristo nos incluiu para corrermos. Você é um privilegiado de ser um atleta de Cristo, por assim dizer, na sua corrida espiritual. E o apóstolo Paulo fala que essa corrida, essa maratona de um atleta espiritual vai exigir determinação, vai exigir que você abandone o passado, vai exigir que nós deixemos de lado o passado para vivermos na perspectiva do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele fala desse esforço e a determinação para abandonar o passado, mas também as conquistas e os fracassos da caminhada. Existem pessoas que muitas vezes se prendem no passado, existem pessoas que se prendem às suas conquistas. Antes eu tinha isso, antes eu tinha conseguido isso, antes eu consegui isso, antes eu ganhei isso, antes eu recebi isso, mas agora não. Parece que está vivendo uma caminhada cristã triste, uma caminhada deprimida, entristecida. Agora você está em Cristo, meu irmão. Agora você está em Cristo, minha irmã. O que você ganhou em Cristo é muito mais precioso do que qualquer conquista material que você tenha recebido até hoje. Você recebeu o céu de presente, você recebeu promessas benditas, você recebeu o título de ser chamado filho de Deus, você recebeu o título de ser chamado eleito, eleita, escolhido, escolhida, filho amado, filha amada em Jesus. E isso deve ser motivacional, deve ser motivo para você continuar percorrendo essa corrida, olhando para a cidade santa, olhando para Jesus que está lá no céu e promete estar conosco e vai nos receber sãos e salvos naquele lugar, no dia em que chegar o nosso dia de nos encontrar com Ele na glória. Aleluia! Então não se prenda ao que ficou para trás, meu irmão e minha irmã. Não se prenda aos erros do passado, às quedas, aos tropeços, aos pecados. Olhe para Cristo e continue avançando, confiando que Deus tem mais para realizar na sua vida. Aleluia! Nós temos que prosseguir para o alvo. Paulo ele compara a vida espiritual como essa corrida, e o prêmio é a plenitude de Cristo. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Você é um atleta, meu irmão. Você é uma atleta, minha irmã, uma atleta de Cristo. E você está numa jornada rumo à maturidade espiritual, rumo ao céu, rumo à glória de Deus. E Deus está ao seu lado. E você não vai ficar para trás, porque Ele vai fortalecer você nessa caminhada. A corrida, como Paulo está dizendo aqui, vai exigir disciplina, mas vai exigir algo muito mais importante nessa jornada, que é uma mentalidade transformada. Versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo se dirige aos seus leitores dizendo: vocês que são maduros,
Alguns preferem traduzir isso como uma ironia do apóstolo Paulo, porque haviam pessoas que se achavam muito espirituais na igreja, mas é provável que ele esteja falando com pessoas que realmente já atingiram um certo nível de maturidade para entender o que ele estava falando. Mas faz sentido a ironia do apóstolo Paulo, porque é possível que pessoas aqui tenham alguma divergência com o nível de linguagem que ele está usando para se dirigir aos seus destinatários. E nos versículos 15 e 16 ele está exortando que eles tenham a mesma mentalidade e caminhem com a mesma determinação em direção a esse alvo. Porque o apóstolo Paulo ele sabe que nem todos nessa maratona, nessa jornada, estão no mesmo estágio de maturidade espiritual. Infelizmente, pastor Fábio ainda vai ter que lidar com algumas pessoas que não vão estar no mesmo nível em 2025. Existem pessoas que vão estar mais maduras, outros ainda vão demonstrar ainda uma divergência, uma dificuldade de entender algumas coisas que nós pregamos, que nós ensinamos, e vão precisar realmente da orientação de Deus. Porque existem pessoas que ainda convivem com a gente nessa maratona, que ainda apresentam certas divergências de opinião. A gente vai ter que lidar com isso. Mas Paulo mostra que esse processo de crescimento espiritual, ele é gradual e depende da nossa disposição em ouvir a orientação de Deus. Independente de qual seja o meu nível de espiritualidade, meu nível de maturidade espiritual nessa jornada, o que eu mais preciso nessa jornada é estar disposto a ouvir as orientações de Deus. E você está disposto a ouvir as orientações de Deus? Você está disposto, meu irmão? Você está disposta, minha irmã? Porque disso depende, muitas vezes, o sucesso da nossa corrida. Isso significa viver com integridade, isso significa viver com foco em nossa vocação celestial, sem nos desviar do caminho, mesmo quando as dificuldades surgirem diante de nós. Então, faça hoje uma autoanálise espiritual. Quais áreas da sua vida você precisa hoje deixar para trás, para você continuar avançando na sua caminhada cristã? Como você pode direcionar as suas energias para alinhar a sua vida ao plano que Deus tem para você em 2025? Portanto, ao refletir sobre essas perguntas, nós somos lembrados de que o cristianismo, ele não é um ponto de chegada, mas é uma jornada contínua em direção ao que Deus tem reservado para nós, meus irmãos. Portanto, nós somos desafiados a trilhar esse caminho, por último, com perseverança. É o que o apóstolo Paulo diz aí dos versículos 17 até o capítulo 4, versículo 1. Ele termina com uma única exortação dizendo, olha o que ele diz: permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Firmes. Durante a jornada vão surgir percalços que vão tentar nos desanimar, que vão tentar nos impedir, algumas distrações. Pessoas vão tentar oferecer para mim e para você um caminho mais fácil, e é isso que o apóstolo Paulo lida nessa pequena porção desse capítulo. Pessoas que estavam buscando o caminho mais fácil para percorrer esse caminho chamado caminho do cristianismo. Mas nós precisamos perseverar seguindo bons modelos. Ele diz isso no versículo 17 ao versículo 19. Ele nos chama a seguir o seu exemplo e o exemplo daqueles que estão buscando o mesmo objetivo, de continuar perseguindo esse objetivo de ser parecido com Cristo, de viver para a glória de Deus. Ele diz, não é uma bandeira da direita, não é uma bandeira da esquerda. A nossa bandeira é a bandeira celestial. É a bandeira do Evangelho. É a bandeira de Cristo. E não há espaço para um cristianismo sem cruz. Essa bandeira a gente só pode levantar. Só pode levantar aqueles que estão na jornada de amadurecimento espiritual pela fé em Cristo. Portanto, quanto mais focados estivermos na eternidade, mais capazes seremos de enfrentar as dificuldades que nós encontraremos pelo percurso em 2025 e amadurecer na fé, sabendo, meus irmãos, que o melhor está por vir. Faça essa reflexão, pense com você, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Cristo, Ele voltará. Ele pode voltar em 2025. E esse é o melhor que Deus tem reservado para nós, meus irmãos. Nós precisamos olhar para essas promessas, olhar para elas, e nós vamos encontrar a força que precisamos para nos manter nessa jornada.
Portanto, eu termino com as palavras do apóstolo Paulo: permaneçam firmes no Senhor. Ele começa dizendo: alegrem-se no Senhor. E agora ele termina: fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor. Não existe nada mais difícil para o pastor, imagino, que para o pastor Fábio, pelas coisas que eu ouço, pelas pregações, ter que encarar uma falsa religião dentro da igreja. Pessoas vivendo na religiosidade, futilidades. É muito desafiador, é desgastante. O apóstolo Paulo estava se desgastando com isso. É mais desgastante ainda ter que lidar com ovelhas desgarradas, com pessoas que querem um caminho sem cruz. São esses que dão muito trabalho. Mas é muito mais gratificante quando o pastor olha para a igreja e ele diz: vocês são a minha alegria e a minha coroa. Como o apóstolo Paulo. E é assim que Cristo se dirige à sua igreja nesta noite. Como a sua alegria, a sua coroa. Como fruto do seu penoso trabalho. Ele quer olhar para você e dizer: continue. Continue com a alegria que eu te dei. Continue com essa determinação, porque eu estou contigo. Continue firme, perseverante. Eu não vou te deixar. Não abandone. Haja o que houver, venha o que vier. Eu estarei com você até o final de 2025. Todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Oremos, meus irmãos. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo incentivo, obrigado pelo encorajamento. Senhor, nós queremos crescer na fé, nós queremos continuar amadurecendo, nós queremos continuar trilhando essa jornada de amadurecimento, nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Nos livre, Senhor, desses percalços que não agregam na nossa vida espiritual, Senhor. Nos ajude a discernir, ó Deus, os desvios. Nos ajude a discernir as armadilhas, os inimigos que tentam enfraquecer a nossa confiança na caminhada, a nossa segurança em Cristo, que tentam minar a nossa alegria nessa caminhada, Senhor, mas que possamos continuar trilhando esse caminho de crescimento com alegria no Senhor, com a alegria da salvação, com essa mesma segurança, com esse mesmo propósito que ouvimos nessa noite, Senhor, que possamos perseguir, trilhar esse caminho como o apóstolo Paulo e muitos irmãos que deram a vida nesse caminho, Senhor, que possamos, ó Deus, continuar nessa jornada, Senhor, deixando para trás o passado, conquistas, Senhor, que não agregam, mas nos alegrando no Senhor, deixando o pecado para trás, deixando, ó Deus, o passado para trás, deixando os nossos fracassos espirituais para trás e olhando, ó Deus, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, para uma vida de maturidade, para uma vida de crescimento, para uma vida de santidade, Senhor, para uma vida cheia do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer pelo Teu poder, com a força do Teu poder a trilhar esse caminho, Senhor, e sejamos perseverantes, persistentes, Senhor, que não nos deixemos, ó Deus, nos desviar, ó Deus, pelos apelos desse mundo, pelos apelos de uma vida mais fácil, de uma vida mais tranquila, de uma vida mais sossegada, mas que possamos, ó Deus, carregar a nossa cruz e seguir o nosso Salvador, seguir o nosso Senhor, seguir o nosso Mestre, ó Deus, rumo a crescimento espiritual, Senhor. Eu te peço isso, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Pastor.